Deus falou forte foi ali, estava com o pastor. E o Fernando ali correndo para arrumar o sistema de internet, bastante coisa, né? E eu já tinha colocado no meu coração, através desse evento que foi esse congresso. E aí nós tivemos um probleminha lá que já tem alguns dias, eu fui ver lá atrás do bebedouro ali. E aí nós pegamos uma fita, né, pastor? Falei, vamos tentar fazer um remendo até chegar a mangueira dele mesmo, né? Isso somos nós, homens, fazendo os propósitos, dando o nosso jeitinho. Aí eu tô lá com a fita envolvendo a mangueira, o Espírito Santo fala assim, pode ir embora. Eu falei, não, mas para seus irmãos precisa de água. Eu falei, não, mas pode voltar. Da mesma forma como eu não faço remendo, tu vai colocar uma mangueira nova aqui. E aí eu teimei com ele, eu falei, não, eu vou remendar a mangueira, porque está precisando de água. E o Espírito Santo falando, tu não entendeu ainda. E eu peguei a fita e continuei, fui lá. Assim que eu terminei o remendo, falei, deu certo. E eu acho que o Espírito Santo ficou lá só olhando, falei, vou dar risada dele ainda. Aí eu fui, liguei o registro. Entendi. Amém. Desliguei e falei, Sabrina, os galões já trouxemos eles tudo cheinho, tem água. Mas eu queria trazer a palavra que o Senhor colocou ao meu coração. Livro de Jeremias, capítulo 18. E ainda, olha só, para não dizer, peguei a Bíblia da Sabrina, coloquei o meu telefone no meio dela, fechei, sem abrir, não tem nada marcado. Aí eu vim aqui, abria correndo para achar o livro de Jeremias, já está no livro de Jeremias 18. Tá bom, Jesus, o Senhor comanda. Então eu queria que os irmãos estivessem atentos, pedindo para que... A nossa igreja, irmãos, ela é uma igreja diante do altar, com temor e tremor. É uma igreja direcionada 100% pelo Espírito Santo de Deus. Eu procuro não ter intervenção humana nenhuma. Todos que fazem parte da família sabem, né? Desde que o Senhor fez com que a gente viesse edificar um altar ao Senhor, é direcionado pelo Espírito Santo, seja através de revelações, em sonhos que estejam de acordo com a palavra de Deus. Então tem muitos bereanos aqui dentro, cada dia chegando mais, e eu louvo a Deus por isso. Homens e mulheres de Deus com discernimento de espírito, eu sempre falo, quando alguém subir aqui, aí de baixo diga, que espírito sois? Mesmo sendo o pastor que aqui está pregando nesse momento. E eu sempre oro nesse sentido, Deus, abra a visão do seu povo, que nós não sejamos uma igreja, mais uma igreja, mas sejamos uma igreja que vai fazer, como já tem feito, a diferença nesses últimos minutos, milésimos de segundos da igreja na terra. Porque Jesus está voltando e não é jargão de pregação. São sinais, cada dia mais claros, cada dia mais palpáveis ali. A gente até está muito perto à volta de Jesus. E a igreja que não despertar para essa volta, o que Jesus tem clamado, tem pedido para a igreja do Senhor, é que nós estejamos atentos, e tomar cuidado para não estar desapercebido, não estarmos dormindo com os olhos fechados para aquilo que está acontecendo. Tire os olhos um pouco das redes sociais, tire os olhos um pouco da política, tire os olhos um pouco dos escândalos. Isso aí é tudo distração de Satanás para distrair a igreja do que é principal. Estar atento aos sinais que estão acontecendo, desde Jerusalém, desde as nações, tudo que está acontecendo, os acordos firmados, aquilo que está acontecendo em todos os sentidos que a Bíblia Sagrada traz para a gente, e o diabo está fazendo o quê? Distraindo a igreja. Cada vez ele joga algo para distrair a igreja. A igreja distraída é um alvo fácil para o inimigo enganar. E aí você pode estar como aquelas virgens, né? Tinham 10, ou seja, as 10 eram virgens, as 10 estavam esperando o noivo, as 10 tinham lamparina, as 10 tinham azeite, ou seja, não era ímpio, não era fora da igreja, eram todos crentes,
praticantes da palavra, porém 5 eram nécias, ou seja, metade delas não tinham azeite suficiente para a chegada do noivo. Então, Deus está falando com a igreja dele, não é com as pessoas que estão lá fora. É aqueles que já conhecem a palavra, que têm o conhecimento da palavra, que têm o temor e o tremor, que têm experiências com o Senhor. E é conosco que ele está dizendo. E não é de hoje, ele vem falando constantemente na mesma essência, na mesma ministração, e não só aqui nessa igreja, mas em muitas outras igrejas e muitos outros lugares que têm compromisso com a palavra da verdade, tem trazido esse alerta. Jesus está às portas. E sem santificação, ninguém verá a Deus. Então que nós não sejamos a parte das nécias, né? Perdendo tempo na igreja, só criando ritos religiosos, só cumprindo um ativismo espiritual e religioso, simplesmente ligando no automático e fazendo tudo de forma automática, desprezando o sobrenatural, porque esses aí são as nécias, as que estão somente fazendo parte do corpo, mas não estão cultuando de verdade. E vai chegar naquele momento, ninguém vai poder salvar ninguém. Até quando chega, dá um pouquinho do teu azeite, impossível, irmão. E eu acho interessante que, não sei, Deus está ministrando nessa passagem também. O que acho interessante é quando as virgens prudentes, elas vão pedir, as nécias pedem para ela, né? Me arruma um pouco do seu azeite. E a resposta qual é? Vão comprar. E eu levo aquilo como uma mangação santa, espiritual. Por quê? As pessoas nos dias de hoje estão igualzinhos. É o crente que quer comprar o milagre. É o crente que quer comprar. Ele vai atrás, paga um absurdo para poder ouvir uma revelação, uma profecia que nem sabe se vem de Deus, só para massagear o próprio ego. Vão atrás de tudo quanto é coisa, lembrando a cada um dos irmãos que é só pela graça, é só pela misericórdia. Não tem como comprar. A salvação não é comprada. O caminho da salvação ele é estreito e é sacrifício da minha parte e da sua parte. Nós precisamos sacrificar a nossa carne, sacrificar o nosso ego, como sempre Deus tem falado, tem trazido a revelação para a igreja. Negue a si mesmo. Pegue a sua cruz e me siga. O evangelho é esse. Não adianta você não negar a si mesmo, não pegar a cruz e seguir a Cristo. Não tem como chegar no céu, não tem como alcançar a salvação. Não tem outro caminho, não tem outro evangelho a ser pregado, senão esse. Negue a si mesmo. Pegue a sua cruz e me siga. E Deus traz para mim, quando foi falando ali, Ele não faz remendos. Isso é uma forma como Jesus trabalha na minha vida e trabalhou na minha vida, na vida de todos que aqui estão. E tenho certeza que o nosso processo de conversão foi assim. E todos os dias nós temos que passar pela supervisão do oleiro. Aquele que é corajoso e sabe qual é o caminho que é estreito, ele sempre acorda dizendo: e aí, Jeová? Eu estou dentro do padrão, saí fora, para que você não venha acumular imperfeições e coisas erradas, para que não precise quebrar você. Até eu lembro da pregação, quando eu vim trazer a ministração, trouxe o prato e Deus fala, Ele quebra, para que você venha se encaixar na Bíblia Sagrada. E isso que Deus tem colocado no meu coração, está lá em Jeremias 18, vamos ler? Eu até abri aqui, 17, 18. Do verso 1 ao 6. Acho que não vai. Todos acharam? Está todo mundo mochinho. Jeremias 18, todos acharam? Tem gente aqui? Ah, bom. Achei que estava vazio. Ainda bem que acenderam a luz. Olha só. A palavra que veio do Senhor a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci, pois, à casa do oleiro, e eis que ele estava ocupado com a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso,
conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Pai, obrigado, meu Deus, pela noite de hoje. Obrigado, meu Pai, pela sua infinita misericórdia que se renovou mais uma manhã, Pai, e nos alcançou. Obrigado pelos livramentos, Pai, obrigado pelo seu cuidado, obrigado, meu Pai, pela sua provisão e providência, meu Pai, diária. Obrigado, meu Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos guardado, tem nos sustentado, tem nos livrado, meu Pai, das garras da morte e do inferno. Pai, em nome de Jesus Cristo, guarda a sua noiva, meu Pai, e desperta, meu Pai, a cada um dos teus filhos, meu Pai, para a sua volta. Guarda o coração dos teus filhos, Pai, blinda, meu Deus, o coração dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, e traga, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, um despertamento para a tua noiva, para a tua amada igreja, meu Pai, para a tua volta, meu Deus. Tira, meu Pai, todo o espírito, meu Pai, de letargia, de distração, tudo aquilo que tem tirado, meu Pai, os olhos do Senhor e para a sua palavra, meu Pai. Abençoe e guarde a sua igreja, é o que nós lhe pedimos nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos digam amém. Amém? Primeira coisa que me chama a atenção, quando Deus diz a Jeremias, primeira coisa na palavra dele, ele fala, a palavra do Senhor que veio a Jeremias. Primeiro ele inicia dizendo, levanta-te. Primeira coisa que ele fala comigo é para que, olha, a igreja precisa se colocar de pé. A igreja precisa se levantar. A igreja precisa se posicionar. O direcionamento no final do ano foi que nós viveríamos e estamos vivendo um ano profético, um ano sobrenatural, como nos dias de Elias. E até as ministrações que foram nesse pavilhão, tudo veio de acordo com aquilo que Deus tem direcionado à sua igreja, tudo aquilo que Ele tem se revelado a nós. Então ele fala, primeira coisa, nós precisamos nos colocarmos de pé, nos posicionarmos em tudo. Na sua casa, no seu trabalho, na faculdade, na igreja, seja em qualquer área. Você tem que se posicionar. Esse ano é um ano de posicionamento. Então ele fala, levanta-te. Por quê? Um profeta, ele precisa se colocar de pé. A sua casa só vai ser restaurada, a sua vida só vai ser restaurada, seus filhos só vão ser restaurados, você só vai ser restaurado no momento que você se colocar de pé, se posicionar e tomar uma posição de profeta de Deus e proferir palavras da Bíblia Sagrada, palavras proféticas de autoridade, de poder, de unção sobre a tua casa, sobre a tua família, porque nós precisamos parar de terceirizar a responsabilidade pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso ministério, pela nossa igreja, seja qual for. Nós temos um péssimo hábito de terceirizar as responsabilidades. Lembra do profeta quando ele é colocado no meio de um vale de ossos secos? Ou seja, quem colocou ele no meio de um vale? Foi o demônio? Foi legião de demônio? Foi potestade? Não! O Espírito de Deus levou o profeta para o meio de um vale de ossos secos. Ou seja, é Deus que tem permitido eu e você andar por meio desses vales de ossos secos, permitido eu e você passarmos por crises, por tentações, por situações difíceis. Para quê? Para que ele olhe para mim, para você, falava assim, olha, agora se coloca de pé. Não tinha como o profeta chamar ninguém. O profeta não tinha condições, ele falou, você foi colocado no meio desse vale, e ele fala o que para o profeta? Profetiza, filho do homem. Não é o profeta da outra igreja, ou o profeta da outra cidade, ou o profeta de outro país, ou um pregador que... Não! É você, porque o véu se rasgou e o acesso ao Santo no Santo já está liberado para mim e para você, porque Jesus já morreu na cruz do Calvário para cumprir este propósito sobre as nossas vidas. Então, todos nós temos acesso, todos nós sabemos orar, todos nós temos poder e autoridade para, em nome de Jesus, curar enfermos, repreender todo tipo de demônios e, em nome de Jesus Cristo, fazer muito mais coisas até mesmo do que Cristo fez aqui na terra. Ele disse, é para todos, não é para o pastor, não é para o bispo, não é para o reverendo, não. Para todos.
Então você, dentro da tua casa, é para você se colocar de pé e profetizar sobre aquilo que está causando problemas para você. Seja no seu trabalho também. Já ouvi vários testemunhos aqui. Pastor, no meu trabalho está assim, assim, assim. Fala, se posiciona, faça um jejum, faça uma oração e começa a clamar, começa a orar, começa a falar da parte do Senhor. E ele fala qual foi o resultado. Todos vão lembrar aqui, até vou tomar liberdade. Ele falou, o próprio Stallone, né? Lembra? Uma perseguição terrível, Deus fez um mover tão grande ali que colocou tudo no devido lugar. As pessoas começaram a pedir oração, as pessoas começaram a pedir para que fosse pregada a palavra naquele lugar onde não se entrava o evangelho de forma alguma, porque ali pessoas que não acreditavam em Deus. E o Senhor fez. Quem é maior? O inimigo ou o nosso Deus? Quem é maior, o problema ou o Deus que resolve todos os problemas? A quem nós servimos? Nós servimos um Deus que nada para ele é impossível. Então nós temos que parar de praticarmos a idolatria, de colocarmos qualquer situação acima dele. Não existe nada acima do nosso Deus. Nada. Nada. Vamos lá. E começa como? Primeira coisa, nas fases do oleiro eu amo. Eu até tive o prazer e a oportunidade de conhecer lá em São Paulo. É próximo a Panorama, eu tinha um cliente, e lá uma cidade toda foi inundada, e houve a indenização por parte do Estado para todas as famílias, e você vê que é interessante, né? Depois de todo esse processo ali se tornou uma grande olaria, e as pessoas começaram a produzir barro, produzir tijolos, e levar para tudo quanto é lugar. E aí eu fui conhecer por conta desse processo, né, de indenização, aquilo tudo. E aí ele foi me explicar como funcionava a olaria. E aí uma coisa que me chamou a atenção, ele não faz com qualquer tipo de terra, de barro. Ele seleciona o barro primeiro. Entre os barros existentes, eles têm uma qualidade do barro. É o barro de melhor qualidade, é escolhido para se fazer tijolo, para se fazer o vaso. Nessa situação hoje, é o vaso. Então, a primeira coisa é a extração da terra. O que ele faz? Ele escolhe, ele elege. O que diz a palavra? Não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós. Não foi eu nem você que escolheu a servir Jesus. Não foi nós que escolhemos a servir a Cristo. Não fomos nós que escolhemos a Cristo também. Foi Ele que nos escolheu. Ele nos selecionou. Então eu já abro dizendo, você está no lugar certo, na hora certa, no momento certo, porque quem escolheu foi Jesus Cristo de Nazaré. E Ele não erra o alvo jamais. Então, se nós estamos aqui, vocês que estão acompanhando também pelas redes sociais, quem está presente hoje nesta noite, pode ter uma certeza, foi Jesus quem te escolheu, e Ele não errou o alvo na escolha também. Então ele faz o quê? Ele faz a escolha do melhor, da melhor terra. Ele vai ao barreiro, ele identifica o solo certo e arranca de lá. Agora, quando ele arranca, ou seja, ele tirou a gente da onde? De um buraco. Ele arrancou a gente da onde? Do lamaçal do pecado. Ele arrancou a gente da onde? De algo que estava sujo, imundo. Aí ele foi lá e abriu e tirou a gente daquele buraco e escolheu e selecionou a gente. E aí quando a gente vem cheio de imperfeições. Quando você tira o barro, ele vem cheio de pedra, vem cheio de impurezas, não é? Vai muitas misturas. E aí quando a gente vem para a igreja, vem cheio de impureza, vem cheio de misturas. Por isso que ele fala, vem da forma como você está. Este ambiente não é um ambiente de santo, não é um museu de santo, onde a gente coloca um monte de santo na frente aqui, como se fosse perfeitos, não existe ninguém perfeito, já começa com aquele que está pregando agora nessa noite, que não é perfeito, não é santo, somos todos falhos e pecadores, precisamos da infinita misericórdia de Deus. Então ele vai e escolhe, vem cheio, é o barro bruto. É o barro cheio de imperfeições, misturado com raiz, com pedras. E aí ele traz esse barro que somos nós. Quando ele nos escolheu, ele escolheu desse jeitinho. Ele sabe como era a gente, ele sabe. Por isso que ele fala que o amor de Deus nos constrange. Eu falo por mim, quantos aqui não tem, de vez em quando pede e fala, meu Deus, o Senhor escolheu mesmo? Por quê? Eu amo aquele louvor do Lázaro, né? Quando ele louva aquele hino maravilhoso. Porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres, Deus,
tanto assim. Se contra o céu pequei, se contra ti também. Esse louvor é para nós. Alguém aqui se acha a última pacotinho de biscoito no saco da bolacha? Alguém? E o duro é que ainda tem pessoas que ainda se sente como se fosse, igual Jeremias, o profeta Elias, né? Na caverna, estava naquela situação, não, só tem eu. Só eu te sirvo, só eu faço a obra com excelência, eu estudo a palavra, eu sei tudo, eu recebo revelação, eu estou na presença, eu estou fugindo do mal. Ninguém mais quer fazer igual eu. Aí Deus falou, oh, meu Deus, ele está numa crise. Crente quando está assim é que está em crise. Aí quando está em crise, vem um vento dizendo, profeta, acorda, profeta. Existem 7.000 prontos para entrar no teu lugar. E melhores do que você, porque eles não se dobraram diante de Baal. Eles se mantêm íntegros. Então não existe. Por isso que eu gosto, quando eu vejo aqueles pregadores, ou pastores, ou líderes arrogantes, soberbos, com o peito inchado, achando que é a quarta figura da Trindade. Eu falo, oh, Jesus, está em crise. Aí Jesus fala assim, pode deixar que eu vou botar ele na roda e vou quebrar e vou refazer. E o mais bonito de Deus é que ele não despreza ninguém. Ele não exclui ninguém. Ele não joga ninguém. Por pior que seja a criatura, ele fala, ele tem jeito para todos. Olha aqui quem está pregando. Quantos daqui não eram improváveis? Quantos daqui... A própria família diz, não, esse aí não ia ter jeito, não. Era impossível transformar essa criatura. E quantos hoje falam, meu Deus, Deus fez na sua vida, Deus fez na vida dele, Deus fez na vida dela. E nós temos que continuar com a consciência dizendo, ainda falta muito a ser feito na minha vida e na sua vida. Estamos num processo de aperfeiçoamento para chegarmos na glória de Deus. Por quê? Porque lá... Como disse, né? Até um louvor que a Amanda estava colocando. O céu não é uma praça pública, como é que é? Aonde entra qualquer um. Não é uma praça pública onde qualquer um pode ter acesso. Não. O céu só entra homens e mulheres transformados, santificados, perfeitos para adentrar naquele lugar. Então não tem como a gente chegar de qualquer jeito. Tem igreja pregando. Não, fica tranquilo, irmão. Muita religiosidade. Não precisa de tudo isso, não. É relativo isso. Pecado, não. É igreja, não, isso é coisa lá dos bisavós. Que tinha como pecado. Hoje nós estamos num tempo moderno. Como é que você pode exigir uma pessoa não ter relacionamento fora do casamento? Não pode pregar mais isso, não. Isso é antiquado. Como é que você vai falar para a pessoa se conhecer? Como é que eles vão se conhecer? Eu começo a pensar, né? Principalmente nos jovens. Não, tu precisa ficar com um, depois fica com o outro, e beija um e vai. Eu falei, não, está repreendido isso aí, meu irmão. Nós somos vasos na mão do oleiro, vasos de barro. E aí eu sempre falo, não somos copos descartáveis. Então eu já começo dizendo também, principalmente para os jovens e aqueles que não se casaram ainda, você não é copo descartável para ficar usando e a pessoa descartar e jogar fora para usar o outro de novo. Não permita isso com você. Se imponha como homem, como mulher de Deus, para que o Senhor, porque o Senhor tem o melhor para mim e para você. Assim diz o Senhor. Então ele escolhe o melhor, ele pega a terra, só que vem cheio de impureza. É assim que nós vemos para a igreja. Quando vem o pessoal para a igreja, aceita Jesus, nós temos que entender que estão num processo de aperfeiçoamento, de purificação. Então está cheio, é transformação, vai tirando a raiz, vai tirando a pedra, vai tirando as impurezas, para deixar uma terra limpa e pura. Olha só. Primeira coisa, ele nos arrancou deste mundo. Primeira coisa que ele faz ao tirarmos do mundo é selecionar as nossas companhias, selecionar as nossas amizades, selecionar os nossos ambientes, mudando tudo. Pessoas que andavam com você já começam a olhar para você e dizer, mas tu tá chato demais, não quero mais amizade com você não.
Depois que tu virou crente, pelo amor de Deus, está insuportável. Não pode falar nada para você, que você já vai repreendendo, que você já está... Não, para com isso. E aí eles vão saindo, aí eu falo uma coisa, não fica preocupado não. A primeira coisa que vai acontecer são pessoas que eram seus amigos deixar de ser seus amigos. Se deixaram de ser seus amigos, nunca foram seus amigos de verdade. Porque o amigo de verdade, ele permanece, seja a forma como você for, o que acontecer com você, ele vai olhar para você, não importa, eu vou contigo, eu vou caminhar contigo, eu vou te seguir, aonde você for, porque eu sou amigo seu de verdade. Aí ele vem e faz o quê? Não é pouca coisa, ele escolheu o melhor. Então ele arrancou o melhor que tinha naquele mundo. Ele trouxe para dentro da casa dele. Por quê? Porque eu e você somos o melhor de Deus. Então olha para o seu irmão, fala para ele assim, você é o melhor de Deus. Fala pelo menos para 2, 3 pessoas, você vai falar para ele, fala, você é o melhor de Deus. Agora você vai bater assim no peito desse vaso, você mesmo, fala assim, eu sou o melhor de Deus. Porque você precisa acreditar também naquilo que o teu irmão pregou para você. Eu sou o melhor de Deus, porque eu sou o melhor de Deus. Deus me escolheu neste mundo, porque eu sou o melhor. Isso não é orgulho, não. É você acreditar no que está escrito e ter certeza que Deus não erra. Se Ele escolheu a quem está aqui, escolha certa. Amém? Então ele viu o potencial, onde todos olhavam lá para fora e via só o quê? Só sujeira. Quantos ainda, até nos dias de hoje, tentam te trazer para o passado, lá atrás? Tentam trazer para você os seus pecados, os seus erros, suas falhas. Cara, tu está na igreja? Não, mas e aí, parou? E o negócio lá? Não, não é possível não, cara, tu não é assim? Não tem uns amigos que tentam de todas as formas levar você de volta, da onde Deus te arrancou? E o pior de tudo é que eu tenho visto cristãos, pessoas que Deus arrancou do lamaçal, daquele buraco, voltando, desejando voltar. Isso é o pior de tudo, pessoas que já têm caminhada com Cristo, já têm experiências com Cristo, e chega num determinado momento, ela volta, tem o desejo de voltar para o buraco da onde ele arrancou. E a palavra diz o quê? Isso é você comer do vômito, é você voltar para o lugar da onde você orou muito para que Deus te arrancasse. Então Deus está dizendo, não é momento de parar. Tem pessoas aqui nessa noite que falou, eu vou parar, eu não vou seguir mais, eu não vou avançar mais, porque está doendo, eu vou voltar. E Deus está dizendo, não volte, não retroceda, continue firme nos caminhos do Senhor, continue firme onde Deus te colocou, porque Deus está trabalhando na sua estrutura, Ele está aperfeiçoando a você, e o Senhor está dizendo mais uma vez, não retroceda, não abandone, não desista, não deixe de fazer o que Deus mandou você fazer, sente no lugar onde Deus te colocou, e o Senhor vai aperfeiçoar a tua vida, assim diz o Senhor. Tem gente que entrou aqui dizendo, vou parar, chega, não quero mais. Tu vai voltar para onde? Vai comer do vômito? Vai voltar para o lugar de onde Deus te arrancou? Vai dar o gostinho para o diabo olhar e dizer, eu sabia que tu ia voltar. Quando eu lembro essa frase, eu olho para ele e falo, Satanás do inferno, não volto nunca mais para esse lugar. Não, está cheio, não só o diabo está usando pessoas ali, da tua família mesmo. Deus está falando do meu coração forte. Tem pessoas da tua família que não servem a este Deus que servimos e está com o coração tão duro. E ela fica constantemente dizendo, ela vai parar, não vai dar conta não, esse negócio de ser crente é só fase, é só momento, é só emoção, daqui a pouco ela volta, porque ela quer que você siga a religião e o caminho perdido que ela está seguindo, mas Deus manda dizer mais uma vez, não retroceda, não volte, persevera, continue firme nos caminhos do Senhor, porque Ele está trabalhando na tua vida. Esta dor que tu está sentindo aí, esta decepção que tu está sentindo aí, esta ferida
ferida na tua alma que você está sentindo aí, o Senhor manda dizer, é permissão dele para te dar maturidade, para te dar crescimento, para te dar mais intimidade da parte do Senhor. O que ele quer, desça na olaria, fale com Jesus, busque a ele na madrugada, feche a porta do teu quarto e clame ao Deus Pai para que ele venha em nome de Jesus Cristo continuar trabalhando na tua vida. Está faltando o secreto. Deus está dizendo, há quanto tempo você não fecha a porta do teu quarto e clama a Deus no secreto, às 3 horas da madrugada, jejuando. Deus está dizendo, eu estou com saudade de ouvir a tua voz nas madrugadas. Assim diz o Senhor nesta manhã, nessa noite. Quanto tempo tu não fecha a porta do teu quarto? Só você e Deus, coloca aquele louvor. Na época minha ainda até hoje, põe lá Ludmila Feber. Ah, meu irmão, duvido tu não se aquebrantar. Pensa nos louvores, cheio da unção. Aquela mulher, meu pai, Deus a tenha. Põe lá um louvor. Aí você dobra o joelho, só você, não precisa de ninguém não precisa de profeta, não precisa de pastor, não precisa de apóstolo, evita, porque até vai trazer problema para você. É você fechar a porta do quarto, colocar aquele louvor maravilhoso e deitar ali nos colos do Senhor e falar com Ele, e se aquebrantar, arrancar e quebrar o teu coração, arrancar as tuas vestes espirituais, as vestes que escondem as lepras e mostrar para Ele dizendo, me cura, me transforma, eu quero mais do Senhor. É isso que Deus está pedindo, para que você feche a porta do teu quarto e busque Ele em secreto, porque Ele quer trabalhar na sua vida. Irmãos, se congregar não fosse o correto, escute, quais os mandamentos? Orar sem, medite na palavra de dia e de noite, não deixe de congregar. Se isso não fosse direção de Deus, por que o diabo ia lutar tanto contra a minha vida e para a sua vida, para a gente não ir para a igreja, para a gente não orar, para a gente não ler a Bíblia? Aí tem pessoa que fala, não precisa congregar. Assinado demônio. Deus quer só o seu coração. Demônio falando. Tem um livro até que fala assim, como ser feliz com o demônio. Tem muita gente que se sente confortável e feliz com ele, achando que está fazendo certo. Tá não, meu irmão, tu está agradando o Satanás. E não está desagradando. Por isso que às vezes a tua vida, cuidado, quando a vida está muito calma, muito tranquila, e tu está achando, nossa, agora eu estou na posição. Na verdade, o demônio está lá do alto e fala assim, estou conseguindo manter ele. Ele nem se desagrada de você, que não dá trabalho para ele. Agora tenta hoje chegar na tua casa, 3 da manhã, ele vai te despertar gente aqui, muita gente hoje vai ser despertada na madrugada. Muitas pessoas hoje o Senhor vai despertar na madrugada. E quando você despertar na madrugada, ei, não é para você comer não é para você ler as redes sociais não, é para você fechar a porta do teu quarto e dobrar o teu joelho imediatamente, porque Deus vai derramar uma unção sobre o teu quarto, sobre o teu lugar de dormir. Ali naquele momento vai ser um momento de sobrenatural, de experiências individuais. O Senhor quer renovar a minha vida, o Senhor quer renovar a tua vida, mas é necessário você despertar para poder buscar a presença e a face do Senhor Jesus. O Senhor quer renovar a minha vida e a tua vida, mas você precisa se dispor. Não é de qualquer jeito, não é sem sacrifício. Ai, Jesus não quer sacrifício, não mesmo, mas pelo menos sai da zona de conforto, acorda de madrugada, para de comer. Que nem um glutão, não está preocupado com tudo. Faça jejum, faça oração. Não, agora é o tempo que eu tenho, eu vou descansar. Não vou para a igreja não. Não, meu irmão, vem para a igreja. Hoje não é o Luciano, não. À tarde passei que estava Luciano, limpando, organizando. E quantas pessoas têm inventado desculpa para não fazer a obra do Senhor? Ou se não, fala assim, não, mas tem outra pessoa que faz. E até vou trazer um alerta hoje. Irmão, tem a escala do diaconato lá, me chamou muita atenção. Não é porque um irmão se dispôs a fazer, que no dia que ele está fazendo, porque a escala é dele, você não precisa vir. Venha junto com ele. Venha ajudá-lo. É importante isso, porque quando o irmão está lá, não vou não.
É importante você estar junto, dizendo: ei, irmão, eu vim aqui te ajudar. Mesmo que você está na escala, eu não coloquei meu nome, mas o meu dia hoje está livre, eu vi que você está aí, eu vou lá para te ajudar também. E aí eu tenho certeza que quando você estiver com teu irmão aqui fazendo a obra do Senhor, o Senhor vai visitar vocês. Não é somente questão de organização, de limpeza, não. É momento de servir, de adorar e de receber da parte do Senhor a graça e a unção da parte de Deus. São experiências que você vai ter com Deus. Você não vai ter experiências parado dentro da tua casa sem fazer nada. Você não vai ter experiências com Deus se continuar somente na tua rotina profissional, no seu mundo secular. Você não vai ter experiências com o Senhor. Então saia da zona de conforto, dorme menos, acorda de madrugada, vai para monte orar, vai fazer jejum, vai fazer oração, se comprometa com a obra do Senhor, se envolva no ministério do Senhor, porque assim o Senhor vai trabalhando aos poucos na minha vida e na sua vida. Aí as pessoas não querem se comprometer, o pessoal não quer compromisso, não quer comprometimento. Aí eu pergunto, uma pergunta qual o legado que você está deixando para a sua própria geração? Você está tão preocupado com o teu umbigo, em comer, em beber, em enriquecer e ficar bem, e está se esquecendo que você tem que investir primeiro na eternidade e para deixar um legado para a tua geração, seus filhos e netos. Qual é o ambiente que nós estamos deixando para os nossos filhos e para os nossos netos, mesmo sabendo que a qualquer momento Jesus pode voltar e arrebatar a tua noiva? Agora, só por causa disso vai inventar desculpa, mas logo Jesus vai voltar. Deixa de ser preguiçoso, vai ter com a formiga, preguiçoso crente. Ah, mas só a salvação. Que só salvação? Então, você vai ser salvo. Mas aí, meu irmão, tu vai morar lá na vilinha, lá longe, assim, você vai ver só a luzinha de Jesus lá. Tá pronto as moradas, porque os condomínios mais chicosos, né? Pertinho de Jesus, para ver ali com os 24 anciãos. Ah, meu irmão, sala VIP é só para quem trabalhou muito, é para quem se desgastou com o evangelho, que fez tudo para a obra do Senhor. Pode ter certeza, se você está buscando só a salvação, porque tu é um crente preguiçoso e não quer fazer nada para Jesus, eu quero dizer algo da parte do Senhor. Lá no céu tem galardão preparado para mim e para você, tem pedras com a inscrição do meu nome e do teu nome, tem uma coroa cheia de pedras preparada para mim e para você, e as moradas são as melhores. Não pense que tu vai aí, não, preguiçoso, vai lá para fora. Quem não trabalha não come, quem não trabalha não usufrui do melhor da parte do Senhor. Aí a pessoa não quer fazer nada, você acha justo? Não. É igual o crente chegou. Eu fiz aqueles cursos para concurso, né? Estava estudando. E aí achei muito interessante. Eu gosto muito das pessoas, dos japoneses em si, a cultura japonesa maravilhosa. Porque não é que eles são mais inteligentes, eles são disciplinados. A diferença é a disciplina. Quando eles se propõem para fazer algo, eles fazem. Eu vou estudar das 8 a tal hora. Meu irmão, pode ter certeza, antes mesmo das 8 ele já está lá na mesa sentado e vai sair de lá só na hora que ele propôs já de sair e parar. E aí tinha um irmão que não estudava, não fazia, aí saiu um concurso, abriu o edital, e aí tinham 2 japoneses ali que já tinha passado já em 2 concursos. Aí falou: não, ainda não quero esses 2 não, eu não cheguei onde eu quero. Eu falei: amém, né? Quem pode, pode. Nós vamos ralando aqui. Nós não chegou nessa disciplina, né, Dalci? Mas aí o crente chega e fala assim: eu vou prestar esse concurso. Eu falei: está estudando? Não, Jesus vai me colocar lá dentro porque eu tenho promessa. Aí eu olhei para o alto e falei: oh, meu pai do céu. Aí na hora eu olhei para ela assim, falei: vem cá, deixa eu falar uma coisa para você. Tem um japonesinho tão abençoado na sala ali, ele já passou em 2. Ele estuda todo dia. E olha que ele não é crente. Ele não é crente. Aí eu perguntei: tu que é crente, tu acha justo ficar dormindo até meio-dia, 2 da tarde, não faz porcaria nenhuma, não estuda, e vai passar no lugar desse aí que está faz tantos anos estudando, se preparando, independente, com o suor do teu rosto comerás. Ele está suando, ele está sacrificando, ele está pagando preço. E no meio do concurso ele pode até fazer, porque tu é crente, ele pode tirar você, como já teve aqui, testemunho, tirou lá de baixo e colocou lá em cima, mas a pessoa se preparou, a pessoa se capacitou, a pessoa buscou estar preparada, não ficou tão somente esperando, porque aí fica lá no Salmo 127, né? O Senhor sustenta enquanto os filhos dele dormem. Aí o cara fala: aí, tá vendo?
Eu vou dormir porque ele me sustenta. É preguiçoso, não é isso que ele fala, não. O contexto é diferente. Ele trabalhou o dia todo. E aí, no momento certo, ele vai sem ansiedade para a casa dele dormir. Porque enquanto ele dorme, o Senhor sustenta, não ele, porque ele está dormindo. Não, é a plantação, porque ele plantou o dia inteiro, ele trabalhou o dia inteiro na lavoura. Aí, enquanto ele está dormindo, o Senhor vai visitar a lavoura dele, vai dar crescimento, vai colocar adubo do céu, vai colocar anjos ao redor para não deixar a praga entrar e vai prosperar aquilo que ele plantou. E por que ele dorme? Não é porque ele é preguiçoso, porque ele confia no Senhor. Salmista Davi, Absalão, doido para matar ele. O próprio filho querendo matar o pai. Arrancar o seu trono e matar mesmo. Aí, salmista Davi escreve o primeiro salmo. O primeiro salmo não é o salmo 1, é o salmo 3. Aí ele chega lá, deito e logo pego no sono. Por quê? Porque o Senhor me sustenta, eu não vou perder a noite de sono pensando em Absalão que vai me matar. Eu vou entrar aqui dentro dessa caverna mesmo, porque eu sei que eu chegando ali dentro daquela caverna, eu vou deitar e vou dormir, porque Absalão, os inimigos podem passar do meu lado, mas eles não vão me enxergar, porque o Senhor me sustenta, o Senhor me guarda. Isso é confiança, isso é fé, e ele fez a parte dele. Então é que muito crente deixa para abertura para preguiça. E Deus não trabalha com o ocioso, Deus não trabalha com o preguiçoso. E eu até falo, tinha uns irmãos, tinha uma geração, graças a Deus melhorou muito. Mas tinha uma geração que não queria estudar, não queria trabalhar. Tem ainda uma geração dos, como é que é? Nem, né? Nem trabalha, nem estuda. Mas aí, vamos orar para esses abençoados. Deus não trabalha na vida dessas pessoas, Ele quer pessoas que estão ocupadas, pessoas que estão trabalhando. Ele não escolheu ninguém ocioso. Ele não escolheu ninguém parado. Todos estavam trabalhando, todos estavam fazendo algo. Então, continue trabalhando, continue fazendo aquilo que Deus colocou nas suas mãos, porque no tempo certo, no tempo determinado, Ele vai mudar a minha e a sua história. Agora nós estamos num processo. Então tem o processo da escolha. Ele escolheu melhor, trouxe para a casa dele. Olha só. Eu quero já começar agora com a... Ele já pega esse barro, tirou as impurezas, ele deixa como o vaso? Deixa ele de molho. O que me chamou a atenção é que ele pega esse vaso, aí ele coloca ele de molho para amolecer. Aí depois deste molho, olha aqui o histórico, ele passa pela peneira. E depois de passar pela peneira, ele pisa nesse barro. Para quê? Para tirar as bolhas, porque o barro, quando passa por esse processo, ele acaba formando várias bolhas. E eu não sabia, essas bolhas, inclusive, se deixar na hora que você coloca no vaso, e principalmente no forno, ele estoura o forno. Ele quebra o forno. E o Senhor está dizendo, você não está entendendo por que tu está de molho ainda, porque Deus não te chamou ainda, porque não é momento, não é hora. Ele ainda está trabalhando, Ele está deixando você de molho. Por quê? Para amolecer, porque teu coração está duro ainda, a arrogância ainda faz parte, a soberba ainda faz parte. Você precisa ainda ficar mais um tempinho de molho, para amolecer o coração, para amolecer este ego, para amolecer. O vaso precisa ficar bem molinho. Deus não trabalha com um vaso duro, vaso arrogante, vaso tupetudo, não, ele põe de molho. Então tem crente que ele vai deixando de molho, fica de molho aí, não é hora ainda não. Aí ele vai lá e fala, não, está duro ainda, vai ficar de molho, até amolecer, até se aquebrantar, até estar preparado para eu poder usar você. Enquanto não estiver molinho, do jeitinho que Deus quer, Deus vai continuar deixando você de molho. Então o tempo e o processo de ficar de molho vai depender somente de você. Quanto mais resistente você ficar, mais tempo você vai ficar na água, esperando em nome de Jesus Cristo o Senhor. O Senhor vai estar esperando você amolecer o vaso. O barro tem que estar molinho. Deus não usa, irmão, gente dura. Aí ele vem fazendo, olha só. Então ele passa pela peneira, e o mais bonito ainda... Como é que ele tira essas bolhas de ar? O que é as bolhas de ar, irmão? Acabei de falar aqui. Será que tem bolha de ar aqui ainda em vaso com bolha de ar? Tem não? Eita, que igreja bonita é essa. Orgulho, a vaidade. Essas coisas fazem o quê? Elas incham, mas são vazias. Então,
Jeová, depois de ficar molinho, ele vê que está cheio de bolha, ele faz o quê? Ele começa a pisar. Pisa no barro. Aí tem um processo de pisar no barro. Aí o pisamento. O que é os pisamentos, meu irmão? Quando eu falo para você, esse processo todinho já passei, de vez em quando passo por outro. Ele pisa. Ele pisa. Aí ele vai amassando. Para que cada vez que ele pisa, quanto mais ele pisa, quanto mais você vai sendo pisado. O que é essas? Ele vai arrancando o quê? As impurezas, ele vai transformando. O que ele quer com isso, irmão? Transformar o crente segundo a imagem e semelhança que foi feito a Cristo Jesus. Uma pessoa humilde. Uma pessoa simples. Então ele vai pisando e cada vez que ele olha, fala, não, o vaso ainda está arrogante, está se achando, deixa eu pisar mais. Aí ele continua pisando, ele vai pisando. Então às vezes você está sentindo, meu Deus do céu, está doendo, está machucando, meu Deus, as coisas não acontecem. Ele fala assim, para de lutar, meu barro, para de lutar, para de resistir. Se renda aos pés de Cristo, se renda ao Senhor, se renda ao seu chamado, se renda ao teu ministério, se renda àquilo que Jesus quer fazer através de você e em você. Deixa Ele te transformar, porque enquanto houver bolhas, enquanto houver imperfeições, Ele vai pisando, Ele vai deixando de molho, Ele vai pisando, até Ele ver que não tem mais bolha de ar, e não tem mais imperfeição, e está mole para ser usado. Aí sim Ele vai colocar você aonde? Na roda. Aí quando você está molinho, quebrado, eu vim com os olhos tortos, assim, quase fiquei cego, as coxas tortas, assim, não é, sabe? Eu vim desse jeitinho, sério mesmo, não tô brincando não. Fui no oftalmo lá, não estava enxergando nada, só sei que no final da história, o Espírito Santo ministrou, já estava começando a caminhar com ele, e ele pediu algo da minha parte, e só lá dentro do consultório do oftalmo, já tinha das 9 da manhã, era 7 da noite, colírio de 2 em 2 horas, não deixou eu sair do consultório. Aí deu 7h30, 8 horas da noite, pediu para eu entrar no consultório. Veio mais 2 com ele, colocou na cadeira, e eu já tinha dobrado o meu joelho. Naquele momento era 7 da noite, olha, irmão, das 9 da manhã, eu fui me render às quase 7 da noite, entendendo que aquilo não era enfermidade, aquilo era propósito do Senhor. Era Deus moendo, era Deus quebrando, era Deus pisando, porque Ele queria algo da minha parte. Aí depois era 7 horas, irmão, 7 horas, das 9 da manhã, mas como eu sou abestado, né? Resistindo com Deus, quem vai prevalecer? Jeová. Se renda, irmão, você não vai ganhar uma com Ele. Aí chega 7 da noite, dobrei o meu joelho, entendi, comecei a chorar. Dentro do consultório, falei, Jesus, entendi. Comecei a conversar e comecei a falar. Aí chega o médico com mais 2 assistentes dele, entramos lá na mesa. Quando eu deito na mesa, veio os 2, ele falou, olha, nós vamos levar, só vamos pingar o último colírio, eu vou ver como é que está com esses 2 amigos, nós vamos levar você para o hospital. E lá nós vamos realizar a cirurgia. E quando eu deito, aí ele vai, coloca aquele trem em tudo, e vai, pingou o colírio, e vai olhando. Aí veio os 2, o outro olhou e falou assim, não, tá normal. O outro, não, mas normal. E daqui a pouco ele falou assim, rapaz, não sei o que aconteceu não, mas das 9 da manhã até agora a tua pupila está dilatando, porque ela não dilatava desde as 9 da manhã. Ela começou a dilatar agora. Eu já vim com esses 2 porque eu já ia levar você para o hospital, mas a sua pupila já começou a dilatar de novo. Aí eu comecei a chorar mais ainda, eles não entenderam nada. Eu falei, mas eu já entendi, já tá bom, não vai precisar de cirurgia nenhuma, porque Jeová já trabalhou no vaso, Ele já trabalhou no oleiro, Ele já fez o que tinha que ser feito, o vaso entendeu. Então Deus está dizendo, entenda que esse sofrimento que tu está passando, ei, meu irmão, é teimosia tua mesmo. É porque tu é teimoso, tu não quer se render, tu não quer fazer a vontade dEle, tu não quer ser transformado por Ele. Não tem como ser da mesma forma como você veio. Você precisa entender que vindo para a presença do Senhor, você passa por um processo de purificação, de santificação, de transformação. A conversão é a mudança. Não é 360 graus, vem do lugar e volta para o mesmo lugar. Não! No mínimo 180. O que tu vai do lugar, vai para o outro extremo. O que tu era aqui, tu não pode ser mais. Tu era ladrão, tu não pode roubar mais. Tu era fornicador, não pode fornicar mais. Tu era viciado, não pode continuar viciado, voltar no vício. É transformação, é mudança. Não tem como. Aí ele vai fazer o quê? Vou pisar, porque tem bolha ainda.
O vaso fica até meio tonto. Meu Deus. Seu. A roda às vezes deve um pouquinho mais rápido. Mas se você estiver no centro, você não vai sentir o efeito. A roda pode rodar a velocidade que for. Você não vai sair do centro da vontade dele. Não vai acontecer nada. Por quê? Porque a força, quando o vaso aperta assim, né, ele pisa assim, ó. Aí aquela força, quando é centrífuga, né? Começa a rodar. Pode jogar você para fora. Se você não estiver no centro, você pode ser lançado para fora. E quantas pessoas são lançadas para fora? Saem da igreja, saem da congregação, saem do ministério, abandonam o departamento. Por quê? Porque não estavam no centro da vontade de Deus e não suportaram o processo de centrifugação da roda. Então, fica firme no centro da vontade de Deus. Por quê? Porque senão eu ou você também seremos lançados para fora. Ai, pastor, Jesus não faz isso não. Me mostra na Bíblia onde é que ele não faz isso não. Vamos lá. E aí que interessante, quando ele coloca no centro, aí ele põe assim as mãos, né? Aí eu vi lá, pode ver que ele pega a primeira mão assim, ele põe uma mão bem no meio, né, no vaso, e a outra por fora, e vai girando. O que ele vai fazendo? Ele vai moldando, né? Então a mão por dentro vai fazendo trabalhando por dentro, e a outra mão por fora. Então, quando você entra no centro da vontade de Deus, as duas mãos do Senhor estão sobre mim e sobre você. Então ele vai trabalhando por dentro e por fora. Ele vai trabalhando dentro da minha vida, nas nossas almas, nas nossas imperfeições, nas nossas frustrações, nos nossos traumas. Ele vai trabalhando, ele vai colocando as mãos lá dentro, ele vai entrando em todas as nossas áreas da nossa vida, trabalhando, e a outra mão por fora, deixando eu e você bonito, perfeito, maravilhoso, do jeitinho que ele quer. Então Jesus está dizendo: descansa, porque você está nas minhas mãos. As minhas mãos estão sobre cada um de vós, e ele está trabalhando dentro e fora, dentro da minha vida e fora da minha vida. Ele está trabalhando dentro da tua vida e fora da sua vida. É de dentro para fora. A verdadeira transformação é quando você se converte de dentro para fora. Por que eu não pego muito pesado na questão de... Ai, mano, quem lembra, irmão? Pelo amor de Jesus, me perdoe. Não tem nada a ver com sã doutrina. Mano, tem que usar saia até o canela, não pode aparecer. Arranca esse brinco, arranca essa maquiagem. Quanto tempo a igreja não ficou perdida com isso? Você nem chegava na igreja, a primeira coisa que ele mandava: arranca brinco, arranca isso, arranca aquilo. Transformava o vaso só por fora. E por dentro ela continuava mentirosa, continuava fornicando, continuava fazendo tudo de errado. Por quê? Porque a preocupação da igreja é transformar o crente de fora, esquecendo que o principal é transformar ele por dentro. Por quê? Um crente, quando é transformado por dentro, automaticamente o exterior dele já é transformado e já é modificado, já é de forma natural e espontânea. Quando você é transformado de dentro para fora, o de fora é só um detalhe pequeno. Porque é automático. O crente que é alcançado por Cristo Jesus, ele dá fruto de forma natural. Ele trabalha para Jesus de forma natural. Ele faz a obra de Deus de forma natural, porque ele foi transformado por dentro. Então as obras, inclusive, quando eu falo, Jesus não quer, Jesus só quer a fé. Jesus não quer obra não, para que o homem não se engrandeça. Vai estudar EBD, gente. Vamos participar da aula de EBD, porque está todo mundo fugindo do contexto. Aí pega um texto pequenininho só para falar, só para não trabalhar, só para não ter sacrifício, só para não ter mudança. Quem disse, irmão? A obra ela é consequência da fé, da transformação. A pessoa que é alcançada pelo Espírito Santo, automaticamente, ela já exala a presença de Deus. Olha só. Então não adianta, a mão ele vai trabalhando por dentro e por fora. E é aqui que entra fazer um vaso novo. Então ele está trabalhando em vidas aqui nessa noite.
Ele está curando pessoas aqui nessa noite. Ele está transformando pessoas aqui nessa noite. E Deus fala ao meu coração, você entrou aqui nessa noite porque a tua alma está desfragmentada, porque você está ferida, porque você está triste, você está angustiada, mas Deus manda dizer, descansa o teu coração. As minhas mãos estão trabalhando nesses traumas, as minhas mãos já estão trabalhando nessas feridas, as minhas mãos já estão transformando a tua alma, já está trazendo cura, já está trazendo transformação. Então descansa o seu coração, porque este estado que tu está hoje não vai permanecer da mesma forma. Deus está te transformando e vai te transformar num vaso novo, maravilhoso, já curado. Por quê? Porque Deus vai te curar e Ele manda dizer, é nesta área que tu foi ferida e é nesta área que Deus está te curando. Deus vai te usar em outras vidas e almas para curar também em processos que você já passou e foi curado, assim diz o Senhor. Ei, Ele está te ferindo e Ele está te curando para que você seja instrumento na vida de outras pessoas que estão passando e vão passar pelo mesmo processo que você está passando e vai passar também. Ué, como é que você vai ministrar na vida de alguém? Chega alguém, pastor, perdi o emprego. Ah, meu irmão, se tu não ficou desempregado, como é que Deus vai usar você para ministrar na vida de alguém que perdeu o emprego com filho, mulher para sustentar? Ele primeiro permite você passar. Porque aí na hora que alguém falar para você, vai doer no teu coração, vai quebrar, vai dizer, meu Deus, eu já passei por isso. Vem cá, irmão, eu sei o que é isso. Vem cá. Eu passei por isso. E Deus transformou minha vida e vai transformar a tua também. Então esse sofrimento que tu está passando, descansa. Não é diabo não, não é demônio não. É Deus permitindo você passar por este processo. Por quê? Porque Ele está te preparando como um vaso novo, um vaso grandioso, um vaso maravilhoso, que vai ser usado como instrumento nas mãos dEle, para derramar e transbordar em outras vidas, assim diz o Senhor. Ele está curando você. Agora, entenda que você precisa permitir este processo de cura. E o próprio nome já diz, é um processo. É demorado. Nós não vamos fazer aqui 7/5 de cura e libertação. Porque em 7/5 não dá para eu poder mandar em Deus, né? Falar, não, Deus, até 7/5 tu vai fazer. Quem sou eu? Tem uns que é cabra macho. Que chega a falar, Deus vai fazer. Não. Deus vai fazer o que Ele quer fazer. Quem manda é Ele. Nós somos só instrumento nas mãos dEle. Quem determina o tempo é Ele. Quem determina a hora é Ele. Quem determina o lugar é Ele. Quem determina o que fazer é Ele. Nós somos tão somente instrumento. Temos que estar atento à voz dEle quando Ele disser, é agora, é agora, é agora. Aí você se levanta e vai profetizar e dizer, meu irmão, é hoje que Deus vai curar. E Deus está dizendo, Deus te trouxe para este lugar, na noite de hoje, porque hoje é a noite que Ele escolheu. Levanta a tua mão assim para receber. Deus te trouxe para este lugar, porque Ele diz, é esta noite, é neste momento, é agora, é o já, é instantâneo. Deus está curando a tua alma, Deus está te curando, é hoje. Você vai sair daqui curada, você vai sair daqui transformada, porque as mãos do Senhor estão sobre você na noite de hoje, está te curando, assim diz o Senhor. Receba a cura da parte do Senhor, receba a cura da parte do Senhor. Você vai sair daqui transformada pelo nosso Deus. É cura, é dia de cura, Ele resolve e é hoje que Ele resolveu. Eu não posso trazer o misticismo para dentro da igreja. Eu não posso ficar trazendo coisas para você. Vem aqui, irmão, leva isso aqui. Põe na tua carteira, irmão. Para com isso. Nosso tempo ficou lá para trás, é a ignorância. É pela graça. É pela graça. É pela graça. Agora, não é de graça. E quando eu falo não é de graça, não é que tu tem que pagar. Não. Tu tem que se sacrificar. Tu tem que pagar o preço, sim. Ai, Jesus já pagou o preço. Ô, abestado, pelo amor de Jesus. Tu tem que renunciar. Tu tem que negar a si mesmo. Tu tem que pegar a tua cruz e seguir a Cristo Jesus. Tu tem que se colocar no centro da vontade dEle, para que Ele possa realmente realizar tudo aquilo que Ele prometeu para mim e para você. Não é de qualquer jeito. Olha só.
Se você focar só no que é externo, trabalho, dinheiro, aparência, veste, não é assim? Todo mundo quer isso, né? Diploma, conquistas, é coisa externa, aparência. Enquanto você estiver focado só nisso, o vaso vai ficando só que jeito? Torto, porque não está no centro. Aí tá fora da. Aí vai fazendo assim, ó. Vai ficando torto. Porque está pensando só na parte externa. E quando ele põe a mão só por fora, quando você fala assim, não, mexe aqui não. Esse demônio é de estimação. Tem crente que tem demônio de estimação, sabia? Entra na minha casa, entra na minha vida, mas só não entra aqui nesse quartinho que está trancado com a minha chave. Ó, Jesus, entra em todos os lugares, todas as áreas, mas aqui não. Aí Jesus fala assim, eu não remendo, eu não faço a obra pela metade, eu não faço a obra incompleta, eu faço a obra por completo. Então, quando você tiver, você vai ficando torto. Se você só focar no interno, também esquecer de agir no mundo, também não tem utilidade nenhuma. O que adianta um vaso ficar, nossa, tá cheio. Só por dentro, cura, meu Jesus, cura, eu vou para congresso, agora eu vou para festival, agora eu vou fazer. Só no interior, cura eu. Agora me cura de novo. Agora me cura da cura que eu já recebi, da cura. Já foi, mas eu quero curar de novo. Aí vem. Trabalha só por dentro. Não adiantou nada. Quer que trabalha só por dentro. E o de fora? E as obras? E o trabalhar para Jesus? E o curar os que estão feridos? Se você foi curado, Jesus quer que você também seja usado como instrumento de cura na vida daqueles que estão feridos. Não, mas eu não, trabalho só na minha vida. Egoísta. Só você quer ir para o céu? Só você quer receber a cura? Está cheio de almas lá fora perdidas, esperando somente, sabe o quê? O teu abraço. Sabe aquele abraço que você recebeu? Aquele abraço que tu recebeu, e através daquele abraço que você recebeu, você foi curado e você foi transformado. E agora você nega esse abraço para as outras pessoas. Aí você continua agora querendo só abraço. Eu quero mais abraço, eu quero mais abraço, eu quero mais abraço. Deus fala, chega, irmão, vamos trabalhar. Aí você se torna um vaso sem utilidade. Um vaso que não serve para nada. Malemar para decoração. É aquele vaso que você coloca no canto, coloca a flor lá dentro e esquece dele. É aquele crente que é bonito, mas não serve para nada. Crente fala bonito, e fala 3, 4, 5 línguas, fala aramaico, até aramaico de Jesus, fala hebraico, fala... Meu irmão, é um vazão, mas não tem utilidade nenhuma. O máximo que nós pode fazer com ele é colocar água dentro e colocar umas flores, para poder servir de decoração. E ainda tem que colocar água, porque senão a flor murcha, porque o vaso não serve nem para manter uma flor viva. Aí ele fica doido, fica sem utilidade. Então você está no centro da roda, é usar o tempo devocional para estabilizar o seu coração antes de enfrentar o caos que você vai enfrentar no seu trabalho, na sua escola. Então ele está trabalhando primeiro para que você possa enfrentar lá fora. Então é um equilíbrio. Quem está entendendo, diga amém. Depois que faz o vaso, por dentro, por fora, bonito, o que acontece? Tem que esperar secar. Não pode colocar o vaso úmido direto no forno, porque ele não aguenta. Precisa esperar ele secar, senão ele faz o quê? Ele racha. Então ele precisa que ele pega o vaso, coloca ele na sombra e deixa ele secando. E na sombra. Aí quando ele estiver sequinho, aí sim o oleiro pega uma ferramenta para alisar as rugosidades, aquelas imperfeições. Ainda não, você vê o processo terrível, ainda tem crente que está nessa fase ainda. Aí Jesus falou, agora está seco, só que agora tem um monte de coisinha, um monte de carne, não tem aquelas rebarbazinhas? Aí ele pega a ferramenta e vai arrancando aquelas rebarbinhas. Falta esse pedacinho aqui para mim trabalhar. Ainda eu fico, não, tá imperfeito, espera um pouquinho que pega aí. E dói, porque arranca um pedacinho. Sabe quando arranca ele?
esse pedacinho aqui, peraí, eu vou ter que arrancar esse pedacinho. Ele vai raspando assim, ó. Ele vai arrancando, vai raspando o vaso todinho, ó. Vai deixando ele lisinho. Porque ainda assim é crente que já está tempo na casa do Senhor, mas ainda tem aquelas imperfeições. Aí Deus fala, vou ter que pegar a ferramenta e arrancar. Ele está seco, ele está pronto, mas não posso colocar ele no fogo ainda. É aquele crente que tem muito crente, mas não é tempo de conversar não. Tem crente que aceitou Jesus, em pouco tempo já está seco, já é colocado no forno e já sai para fazer a obra. Agora tem crente que já tem 30 anos, 40 anos, 20 anos e continua no processo ainda, seja ele de arrancar a rebaba, volta para a quebradura, volta de molho e nunca é levado ao fogo. Por quê? Porque Deus fala, se eu colocar ele no fogo, mesmo tendo 30 anos, 20 anos, ele vai quebrar, ele vai estourar, ele não vai suportar. É aquele crente que tu tem que ficar dando leitinho, e Deus está dizendo, até quando tu vai tomar leitinho, tu vai querer leitinho? Deus está dizendo, ei, tu já tem idade espiritual, tu já tem maturidade, tu já tem conhecimento, já é tempo de tu suportar um mocotó, um mais saudável, mais substancioso. Deus está dizendo, é tempo de eu colocar você no fogo, para você ser aperfeiçoado, e Deus quer colocar você em lugares grandes. Agora você acha, ai Deus abre a porta, me coloca, ei, deixa eu tirar essas rebabas primeiro. Para com isso. Se eu colocar você desse jeito, tu vai rachar, tu vai estourar, tu vai quebrar. E não é a hora certa, não é a tua hora, o teu momento, é você que está retardando este processo. Deus está dizendo, já era para você não estar só no forno, mas já no acabamento, já trabalhando, e você continua aqui no leitinho, repetindo ciclos, praticando os mesmos erros, as mesmas falhas. Em nome de Jesus, Deus está dizendo, chega, é hora de quebrar estes ciclos, e romper estes ciclos, e avançar, olhando para o alvo, dizendo, eis-me aqui, faça em mim aquilo que você quer fazer, Senhor. Aí ele tira a rebarba, pega aquela... É legalzinho aquela ferramenta. É onde entra o pastor, né? Vai arrancando os carrapichos. Para de fazer isso, irmão. Para de ir para aquele lugar. Para disso, para daquilo, para disso, né? É as rebarbas. Porque Deus quer fazer algo grande na tua vida, mas você não deixa. Você não abandona as coisas erradas. Então aqui, irmão, do tempo de espera, para muitas pessoas, é esse tempo que ele está deixando secar. Então ele moldou, só que a gente precisa descansar para ganhar força e consistência. Agora, você desculpa, mas 20 anos para descansar, está descansado demais. Eu acho que aquele vaso aí, esse vaso já está na hora de voltar de novo para o processo. Tem crente que quer continuar descansando. Ai, não é chegada a minha hora. Eu não sei pregar. Ai, pastor, eu não sei fazer. E você vai desculpinha, essa desculpinha, vem desculpinha, vai passando o ano, vem ano, vai ano, e Deus está lá. Esse cabrinho não quer sair da sombra, eu vou quebrar ele de novo. Já está seco, já secou, já está pronto. Está na hora de você enfrentar os desafios que Deus propôs para você. Está na hora de você assumir responsabilidades espirituais. Está na hora de você assumir a posição de sacerdote, a posição de pastor, a posição de profeta, a posição de homem de Deus, a posição de mulher de Deus. Está na hora, já chegou a hora, já está passando da hora. Chega de descansar. Nosso descanso não é aqui não. Nosso descanso é na glória. É só um tempo. O tempo de secar, um tempo de descansar. Para quê? É o tempo de ganhar consistência. E aí ele começa o quê? O polimento. Ele começa a polir o vaso. Que é o ajuste fino do nosso temperamento. Sabe aquele crente que é sangue nos olhos, temperamental, não suporta ser contrariado. Não adianta, irmãos. Ou você se rende a Jesus na noite de hoje e deixa Ele trabalhar no seu temperamento também. Essa lixa fininha que vai alisando
E você não está entendendo, cada vez que você fica mais nervoso, Deus vai permitir mais pessoas tirar a sua paz, a sua vida, porque é lixa nas mãos do Senhor. Quanto mais impaciente você for, maior a fila vai ser, mais problemas tu vai achar no trânsito, mais problema tu vai achar no mercado, mais problema tu vai achar no seu trabalho, porque é Deus usando essas pessoas como lixa fina para polir você, para trabalhar no seu temperamento, para te dar mais paciência, para te dar mais temperança, para te moldar mais, vai dizendo, eu vou trabalhar na sua vida, e quanto mais você reclama, mais a lixa vai continuar esfregando. Não reclama não, irmão, muda logo. E a lixa dói, mas tu não entende, tu é nervosinho, tu é nervosinha, esquentadinho, porque não é no teu tempo, não aconteceu agora tem que ser, ei. Quanto mais você agir assim, mais o Senhor vai colocar impedimentos, obstáculos e permitir para que você venha ser tratado no seu temperamento. Tem crente aqui que precisa ser tratado o temperamento dele. Está na hora de Deus trabalhar no seu temperamento. Chega! Tu é sangue nos olhos? Ele não vai tirar o sangue nos olhos, mas ele vai te dar o domínio próprio. Na hora que vier a raiva, a fúria, o Espírito Santo vai dizer, cala-te, se acalme, não abra a boca para falar nada. Aí você vai dominando a si mesmo. Você vai dominando a si mesmo. E quando você aprender a dominar a si mesmo, não sair falando qualquer besteira, não sair atacando, não sair falando, aí Deus vai falar assim, passou de ano, agora nós vamos melhorar, agora vai ficar mais fácil para você. Quem está entendendo, diga amém. Olha só, então é a fase de quê? De aprendizado. Depois de uma grande mudança de vida, Deus está ajustando, olha só que bonito. É só uns pequenos, irmão, temperamento é só uns detalhezinhos pequenos. Está faltando pouco. Você já passou por um processo tão pesado. E aí agora chega na hora do temperamento, não vai dar conta? Tu continua sendo nervosinho, esquentadinho? Então se prepara que tu vai continuar sendo aperreado. Todos os dias. E cada dia mais. Até tu olhar e falar assim, não, acho que o problema é comigo mesmo. Você tem que entender e dizer, não é com a tua esposa, não é com o seu gerente, não é com o seu patrão, não, é você, o problema é você. Essas pessoas estão sendo usadas por Deus para trabalhar no teu temperamento. E tu precisa mudar. Não existe na presença de Deus o crente, quando eu digo aquela novela, né, Maria Gabriela, né? Tem um crente, tu não é Marília Gabriela. Lembra da novela Maria Gabriela? Quem é que assistiu essa novela aí? Como é que era lá? Eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Crente Gabriela, inspirado por Satanás. Tu nasceu assim, tu cresceu assim, mas Jesus te quebrou, vai continuar te quebrando até você ser transformado num vaso novo. Você não vai ficar da mesma forma que está, não. Deus vai te transformar, Deus vai trabalhar no teu temperamento também, porque tu vai ser a imagem e semelhança de Cristo, tu vai reagir igual a Ele. Deu a face direita, apresente a outra face. Amaldiçoou você, bendize quem te amaldiçoou. Falou mal de você, fale bem de quem falou mal de você. Ore pelos teus inimigos. É isso que Jesus está dizendo. Fecharam você no trânsito? Vai com Deus. Deus te abençoe, te guarde. Né? Pensa que eu estou apanhando, não, viu? Eu estou apanhando também. Então a fase de aprendizado é esse detalhe, irmãos, da mudança de vida. Então respeite o tempo de maturação. E não tente apressar os processos que exigem paciência. Então tem gente que recebeu uma promessa da parte do Senhor, demora para acontecer, porque é a fase da sombra. Não aconteceu ainda porque Deus está trabalhando em você para receber, porque Ele não pode entregar também a bênção do jeito que tu está. Então tu racha e arrebenta tudo. Se Deus cumprir a promessa dele sobre alguns vasos despreparados, o vaso quebra. Não é hora, não é momento. No momento certo, na hora certa, Ele vai entregar para você, mas primeiro Ele vai trabalhar na minha vida e na tua vida, para poder receber aquilo que Deus prometeu para mim e para você. Então, em vez de ficar forçando portas, em vez de ficar forçando situações, use todo esse tempo e essas artimanhas humanas e carnais que tu está usando, use esse tempo para permitir e passar pelo polimento de Jesus, de ser lixado. E melhore mais as suas habilidades
estude, medite na palavra de dia e de noite. Cuida do seu temperamento, olha todo dia para o espelho quando vai lavar o rosto e fala assim: seu abestado, tu velho homem, tu tem que morrer, tu tá vivo ainda, tem área que tá viva ainda, mas hoje eu te mato de novo. Joga água no olho e fala: só vai sair daqui o novo homem, a velha criatura vai ficar aqui. É um processo diário até você conseguir dominar você mesmo. O teu maior inimigo não é o teu irmão, o teu maior inimigo é você mesmo. Quando olha para o espelho, ali está o teu maior inimigo. É você, irmão. Tu tem que vencer você mesmo. Então, cuida do seu temperamento. Porque se você for antes do tempo, antes da hora para o fogo, você vai rachar. Então, aproveite esse momento de silêncio, de descanso, para se encher mais de Deus. Faça o seu devocional, estude a palavra, venha para a EBD, faça ali aprendizados, busque conhecimento da palavra do Senhor, busque conhecimento de Deus. Porque vai chegar o momento de você usar tudo isso. Então aproveita o momento do silêncio, para de forçar. Aí agora eu tenho que ir lá. Nossa, estão reunindo ali governador, senador, juiz. Vamos lá agora, porque eu tenho que ir lá. Reunião de empresários, não sei de onde, cristão, tem até maçonaria de cristão. Aí tu fica forçando uma situação, porque eu vou lá, porque fulano vai estar lá, e aí ela abre porta. Ei, quem abre porta não é governador, não é senador, não é deputado. Se Deus não abre porta, ninguém mais abre porta para você. Porque porta que Deus abre, ninguém fecha, mas porta que está fechada pelo Senhor, ninguém vai abrir. Tu tem que parar de forçar, tu tem que parar de forçar, tu tem que parar de buscar em outros lugares, tem que dobrar o joelho e aproveitar o momento para se encher de Deus e dizer: no tempo certo e determinado, o Senhor vai me colocar, o Senhor vai te colocar na porta que Ele preparou para mim e para você. Então para de forçar. Olha para o teu irmãozinho e fala para ele assim: para de forçar a barra, irmãos. Para de forçar a barra, irmão. Teu nome vai ser soprado, mas no tempo certo, na hora certa, já está escrito pelo Senhor. Se não chegou a hora ainda, descansa, aproveite para se alimentar mais do Senhor. Finalizando. Ô glória. Finaliza, sabe como? Indo para o forno. Agora não é qualquer forno, não. É em altíssima temperatura. É quente, tem que ser, porque se colocar de qualquer forma, não tem que ser altíssima temperatura, tem que ser um fogo bem forte. Por quê? Porque o fogo fixa a forma. Aí aquele vaso que sai bonito, que secou bonitinho na sombra, aí olha assim, tirou aqueles rebabinhos, tá lisinho, falar que lindo. Mas para manter, eu tenho que colocar ele no fogo, porque senão ele não vai durar daquele jeitinho. O que mantém você firme é o fogo do Espírito Santo, são as provações que Deus permite eu e você passar, vai dando força para que a gente venha manter do jeito que Jesus fez eu e você. Então tem que colocar no fogo, olha só, o fogo fixa a forma, dá brilho, o brilho vem também do fogo, e torna o vaso impermeável e útil para o uso. O que é impermeável, irmão? Não vem falar besteira para mim não, que eu não aceito, seu herege sem vergonha. Eu já sei da palavra, eu já estudei, porque assim está escrito. É os bereanos, é impermeável. O vaso quando está pronto não recebe qualquer coisa não, não aceita qualquer coisa não. Ele é crítico, ele olha a palavra, ele medita na palavra, ele absorve o que foi pregado, foi falado, e ele fala ainda, não está escrito não é isso que está escrito não é, pastor Wesley, não está escrito assim não, pastor, está dizendo diferente. É na nossa casa mesmo que acontece assim, não é não, pastor? A gente fala um negocinho diferente e a primeira coisa que ele fala, não, sabe por quê? Porque ele já está pronto, está brilhando, já é impermeável e já é útil para a obra de Deus. Então, tem crente, meu irmão, que aceita tudo. Aceita tudo. Tinha um irmão que veio na igreja, a filha tinha uma enfermidade, ninguém descobria. E aí Deus deu um sonho. E eu não conhecia essa pessoa. E arrebatamento de sentido, aí eu falei para a pessoa que estava na igreja, dizendo, olha, assim, assim, assim. Ele falou, olha, na hora. Eu falei, minha irmã, ela está passando por este processo. Quando a irmã veio para cá, irmãos, destruída, ela disse para mim o seguinte, que ela tinha saído de uma congregação. Porque ela disse que lá era nem sei o que ele era lá.
Era quase a quarta figura da Trindade. Tinha um cachado, tinha tudo que você pensar, o cara tinha. Andava com óleo, andava... Faltava só um pouquinho para sair lá na Sapucaí. Aí ele chegou para ela dizendo assim, é o seguinte, tu vai ter que fazer, nós não estamos mais no Antigo Testamento, mas você tem que fazer um sacrifício de um novilho. E você trazendo novilho para fazer sacrifício, como não tem novilho, vamos pesquisar aqui na internet o preço de um novilho adulto. Eu só ouvindo já vim na ira, né? Falei, doido para pegar esse abençoado. E aí fez ela trazer o valor daquele novilho. Não era pouco não, irmão. Aí ela trouxe. E aí ele apresentou o novilho no envelope. E foi apresentar esse novilho como um sacrifício. Isso se repetiu por 5 vezes. Cada vez que ela ia dizendo assim, a sua fé não foi suficiente, você precisa sacrificar mais. Aí ela chegou aqui e eu falei assim, faz um favor, volta lá. Amarra as mãos e as pernas dele, joga ele dentro de uma churrasqueira, deixa ele queimar vivo. Porque o único sacrifício, acho que nem Deus vai aceitar. É só o inferno que vai consumir essa carne desgramada desse aqui abençoado. Sai desse lugar. Por quê? Você não estava impermeável. Eu falei para ela, tu não está impermeável ainda. Tu tem que entender que é somente pela graça. Ele quer obediência. Então tem pessoas que estão aceitando qualquer coisa. Na internet, irmãos, na internet, eu fui esse dia na internet, ao vivo. Tinha acho que umas 10 mil pessoas, sem mentira, irmão, verdade. Aí tinha um outro desse aí dos carros alegóricos, estava com óleo assim, e falando ao vivo, porque Deus está mostrando você. Aí a pessoa lá respondia. Aí daqui a pouco ele falava assim, porque eu estou com dívida não sei aonde, assim, 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 você manda para mim. É os profetas do Pix. Está cheio. Ele entrega a profecia e fala, Pix, faz o Pix, faz o Pix, faz o Pix. 10 mil pessoas. E quando você fala assim para os irmãos, é pela graça, traga o dízimo, as 10ª parte daquilo que Deus coloca nas tuas mãos. Medite na palavra de dia e de noite, ore sem cessar, congregue, não afaste da sua congregação, fique no centro da vontade. E aí ele fala assim, esse pastor não está com nada. Então continua buscando o milagre instantâneo, nissim miojo. E não vai acontecer nada, irmão, como não aconteceu. E aí o que ele vai falar para você? É porque tu não teve fé. Vamos avançar. Olha só, ele vai ao forno, altíssima temperatura, para dar brilho, impermeável e útil para o uso. Por que você está transformando? Por que Deus investiu em mim e em você? Por que ele gastou todo esse processo? Só para deixar você numa vitrine, em exposição? Lógico que não. Nós temos utilidade. E todos aqui nesse lugar, você que está sentado aí, não existe chamado nem ministério de ouvinte da palavra do Senhor, ficar sentado, crente, eu sou crente de banco. Quem disse para você, quem foi que enganou você? Tu é um vaso útil. Todo mundo tem utilidade na presença do Senhor, todos que estão aqui têm utilidade nas mãos do Senhor. Ele investiu em você para você também fazer a obra do Senhor, porque você é um instrumento nas mãos dele. Então não é só para você ficar bonito, elegante, frondoso. Não, é para ser útil também. Olha só, por quê? Sem o fogo, o vaso é apenas o quê? Um barro seco. E ele se desmancha. Pega um barro sem passar pelo processo do fogo. Quando você põe água nele, o que ele faz? Ele desmancha. Ele se desfaz na hora. Ele se desmancha com a água. Ou seja, o fogo é o quê? Representa o quê? A aprovação, é a crise, as crises que provam a nossa fé. Não é apenas teoria não, irmão. É experiência. Quem está dizendo para você é quem vivenciou. E eu sei que eu vou vivenciar muitos outros fogos. Ô, meu irmão. Então, quando você passa, às vezes, por uma perda, por uma perseguição, por uma enfermidade, aí eu falo para você, esse momento não é hora de abandonar a fé. Aí tem gente que nesse processo abandona a fé. Não vou buscar mais ele não.
estou vivenciando uma crise. Acabei de perder o emprego, acabei de ser humilhado, estou sendo perseguido. É aí que você tem que ficar firme, porque você está no processo. E quando passar esse processo, meu amigo, minha irmã, tu vai sair brilhante, mais brilhante, resiliente. E pronto para quê? Para carregar o azeite que Ele quer derramar sobre você. Ele quer te encher do azeite dele. Mas se Ele derrama o azeite dele sem passar primeiro por este processo, vai acabar o quê? Desperdiçando. E Deus não desperdiça azeite. Não. Ele não vai. Eu não acredito. Ministério de pastor engomadinho que não passou nenhum processo e fica fazendo discurso bonitinho. Aí senta lá com o óculinho. Oi, lindo, linda de Jesus. Jesus é aquela multidão, enche. Nossa, como ele é educado. Como ele é simpático. Chuta, irmão, sai fora. Isso aí é conhecimento bíblico misturado com coach, com autoajuda, com psicologia. Tem tudo, menos evangelho genuíno que Deus manda a gente preservar e guardar. Por isso que enche, por isso que lota. Porque fala aquilo que Ele quer ouvir. Porque Jesus fez o mundo para você, querido. Tudo que está aí é para você, linda. Sabe o que você está passando isso? Enxuga suas lágrimas, porque Jesus hoje, Ele fala para você, deita no meu colo que eu vou consolar. E as pessoas... Aí ela sai daquele lugar, passa um dia só, 24 horas. Ela está pior do que antes. Por quê? É a palavra da verdade que liberta, que transforma. E a palavra da verdade, ela não vem com a mãozinha na cabeça, ela não vem com alisamento, não. Esse aí, meu irmão, ele vem como é que é aquele psicólogo assim, se coloca de pé, chega de mimimi, eu vou te quebrar. Você precisa entender que eu te chamei para uma grande obra. Quando ele pega o homem e fala, seja macho, porque eu vou te colocar como rei. E para ser um rei, precisa ser macho. É assim que Deus trabalha. Ou Ele fala assim, não, bebê, tu tá com 50 anos, mas tá cedo ainda. Jesus te ama desse jeitinho que tu é. Aí ele com 50 anos, mano, tinha uma irmã, é sério, tinha quase 60 anos, né, irmão, da missionária Dalcia. Meu Deus. Chegou um dia que eu não aguentei, eu falei, meu Deus, seus pais mimaram você demais. Tu tem que apanhar, tu tem que aprender, já está com a idade, não é para ficar mimadinho, não. Era todo mimadinho, né? Falei, mano, Deus não te deu. É para tu colocar uma coroa, não, é para tu colocar o capacete, para tu colocar o fardamento, para tu colocar o coturno, é para tu sair para guerrear. Deus não está atrás de princesinhas. Bibelozinho para ficar só, não, é para guerrear com o inferno que Deus te levantou, mulher de Deus, é para descer nas madrugadas e se colocar lá na tua casa e dizer, Satanás, hoje você vai bater em retirada, tu vai sair da minha família, tu vai sair da minha casa, tu vai sair deste casamento, foi para isso que Deus chamou você, mulher de Deus. Agora tem mulher de Deus que pior que criança. Quando você fala mais duro, quando eu falei, uma semana veio dizendo, pastor, meu tempo aqui já deu. Eu comecei a dar risada, falei, deu não. Tudo é mimadinha mesmo. Então tu vai com as suas próprias forças, com a sua própria decisão, porque eu não avalizo a sua saída, porque tu tem que ser tratada ainda. E se tu sair, tu vai se arrebentar. Por quê? Porque quem vai prestar conta da tua vida sou eu. Quem vai prestar conta da tua alma sou eu. Eu não vou mandar você fazer algo que vai te levar para a morte. Por quê? Porque eu vou prestar conta depois. Então, pastor, não barra ministério e chamar de ninguém, até porque eu não tenho força para isso. Se eu barrar o ministério de alguém, Jesus ele me arranca daqui de cima, ele coloca outro, só para te colocar na posição que ele quer que você fique. Falo por experiência. Vivencia isso. Ele arranca, ele destitui, para poder honrar aquele que ele escolheu. Então não fica com essa conversa, estão barrando,
Meu marido não quer fazer, ele está barrando o meu chamado. Cuidado, irmão. Irmãs, cuidado, pelo amor de Deus. Não é nessa igreja não, mas tem irmã falando assim. Porque o meu marido barra o meu ministério, o meu chamado. Tinha uma profetisa em Marília. Já contei, vou contar de novo. Profeta de Deus. Mulher usadíssima. Deus dava umas revelações maravilhosas. Eu amo revelação. Mas tem que estar na Bíblia. Era a pessoa que tem temor. Só que ela tinha um problema. Reclamava do seu marido todo dia. Todo culto ela chegava no microfone dizendo: irmãos, me ajude em oração, porque o meu marido não quer me acompanhar. Ele está barrando o meu ministério, está barrando o meu chamado. Aí aquilo me incomodava. Eu falei: mas rapaz, fica expondo o marido assim, né? E aí, um culto, uma tarde, ela estava pregando, ela dizia assim: irmãos, eu já fiz uma oração. Olha só que ousadia. Aí já começou a ficar beleléu. Desci na madrugada e falei: Jesus, o Senhor recolhe ele, porque ele está atrapalhando o meu ministério. Ou você tira ele da minha vida, porque ele está atrapalhando. E Deus falou para mim, olha só, irmão, até ouvi a voz de Deus. Eu falei: não, Jesus não vai recolher teu marido, que Deus vai tirar. Aí eu falei: misericórdia. Vim para Brasília. 2 meses seguintes, me liga um irmão da igreja. Fala: irmão Sérgio, eu vim como evangelista. Irmão Sérgio, você não sabe. Sabe fulano? Sei. E aí, o marido dela aceitou Jesus? Não. Como é que aconteceu? Ele se converteu? Não. Deu um infarto fulminante na irmã. Ela morreu. Mas e o marido? Ah, o marido... Tem uma irmã aqui na igreja, ele está frequentando, está crente, depois do velório da esposa, está crente o irmão. Aí eu falei: ah, entendi, o problema não era o irmão, era ela então. Então às vezes você pensa que quem está barrando teu ministério, teu chamado é teu marido. Não, o problema é você. Deus está tratando com você, Deus está lixando você, Deus está tirando as imperfeições. E tu está querendo ainda falar: é meu marido, é meu esposo, é minha mulher, é o pastor que não olha para mim. Ei, Deus não precisa de ajuda de ninguém. O seu marido não está acima de Deus, a tua mulher não está acima de Deus, o seu pastor que está falando aqui, não estou acima de Deus. Se alguém fizer algo que não seja do agrado do Senhor, ele arranca. Agora, cuidado, se tu está pedindo para arrancar aquele que está atrapalhando o seu ministério, Deus pode estar olhando lá do céu dizendo: é tu mesmo que está atrapalhando o teu ministério, então já que está pedindo, eu vou te recolher. Por isso que ele fala assim: ao entrar na minha casa, entra de boca fechada. Fala o mínimo, de preferência não fale nada, porque aquilo que sai da tua boca é um perigo, e você vai prestar conta de todas as palavras que saem da sua boca. Amém? Amém? Então, quando você passa por essas provações, pelas perdas, crises, o intuito é que você saia mais brilhante, resiliente e pronto para carregar o azeite. Vamos colocar de pé. Irmãos, tem gente que começa, vamos no grupo de louvor. Você tem que aprender a olhar de forma diferenciada, crente. Você tem que parar de focar no problema como se aquilo fosse um problema. Mude a perspectiva do seu olhar. O sofrimento, escute. O sofrimento, as perdas, as crises, aquilo que você está passando, não vem para te matar, não é para te consumir. Ele quer o quê? Ele quer te selar. Ele quer completar a obra na sua vida. Então nós temos que entender. Então de repente você está enfrentando aí alguém que vem, faz uma crítica injusta. Temos aqui o testemunho até do pastor Wesley. Né, pastor Wesley? O pastor chegou e falou: ei, meu filho, essa caneta aí não presta para não serve para nada não. Não, tu não vai fazer não. A crítica. Pastor, o senhor saiu da igreja na hora que ele criticou, falou? Perseverou, né? E cadê o pastor? Fechou a igreja. Acabou. Alguém está acima de Deus? Aí alguém te critica, você fala: ele falou mal de mim. Ele falou que eu não tenho capacidade. Às vezes é Deus permitindo, mas não para você ter essa estrutura, é para você reagir diferente. Falar: seu Satanás do inferno endemoniado, eu vou provar que eu tenho capacidade. É Deus usando essas palavras para te fortalecer. É Deus permitindo teu pai te humilhar, ou teu esposo com palavras humilhantes, para quê? Para te estruturar, para te colocar de pé, para ver se você reage. E ele fala: reage. Tem crente que só reage quando começa a pressão.
Então vem pressão de todo lado, vem crítica, vem injustiça, vem um monte de coisa. Aí você fala, meu Deus do céu. Aí ele fala assim, agora se coloca de pé, meu filho, se move, porque tu está parado e eu vou permitir muito mais injustiça, muito mais crítica, até tu colocar de pé. E entender que sou eu que estou permitindo isso para você crescer, e para você andar, e para você crescer e avançar com Cristo Jesus. Olha só. Perda financeira, crítica injusta. Em vez de você ficar murmurando, lembra Deus? Não é para ficar murmurando. Você precisa se manter íntegro na presença de Deus e na fé inabalável. Aconteça o que acontecer, você tem que falar o que lá no início? Foi Deus que me escolheu e eu sou o melhor dele. Estão dizendo que tu não presta, você fala, foi Deus que me escolheu e eu sou o melhor de Deus na terra. Pode falar o que for. Quem precisa acreditar no seu ministério, no teu chamado, é você e mais ninguém. Ninguém tem o poder de alterar as suas emoções com palavras que te humilham, que te ofendam. Quando falar algo para você, até meus meninos daqui, ó. O João, o Otávio, a Amanda. Aí chega alguém que fala uma coisa para ele, né? Aí ele vem, fala, vem cá. O que ele disse, ela disse, é verdade? Ele, não. Então por que tu tá estressado? Se não é verdade, por que alterou suas emoções? E ainda se fosse verdade, tu ia ter que agradecer a ele. Falou, obrigado por abrir a minha visão e saber o quão imperfeito eu sou. Então isso aí, irmão, é para você se manter íntegro e na fé. Porque essa fé que torna eu e você impermeável. Por quê? Na próxima vez que o problema vier, você não vai se desmanchar mais. Não, tem crente que não vê uma tempestadezinha já se derrete. Sala do quarto. Oh Deus, aí pega uma prestobaba, aquele elétrico, quem é barbeador elétrico? Aí põe no... Quer fazer drama. Aí manda mensagem no grupo da família. Eu vou sumir. Some, vai. Uma hora a gente acha. Não tem crente dramático. Misericórdia, irmão. Você não pode mais se desmanchar, não. Não pode se desmanchar, não. Não pode mais abalar suas estruturas por críticas, por nada. Não. Você tem que já entender que você foi chamado por Deus e você é o melhor que tem nas mãos do Senhor. Então nós estamos só prontos quando? Pastor, agora eu estou pronto, né? Não, ainda não. Mas tem mais, pastor? Tem. É a última parte. É a parte que o oleiro toca no vaso para saber se ele está pronto. É a hora que você apanha. Por que, pastor? Por que ele vai permitir que eu apanhe? Bem-vindo, servo e serva de Deus. Te convido para apanhar junto, que é um aprendizado quase que diário. Mas por que ele permite, pastor? É quando o oleiro toca no vaso. Ele bate assim, ó. Quando o vaso, toca, ele quer ouvir o que sai de dentro dele. O oleiro pega e bate, dá aquela batidinha. Aí ele para ouvir qual é o som que sai. Se é um som claro ou se é um som oco. Sabe aqueles vasos faz bastante barulho, mas quando você bate mesmo nele, ele faz aquele barulho de oco, tá vazio. Ou é um barulho de vaso rachado. Então, é quando você apanha que realmente, verdadeiramente, Deus vai saber quem eu e quem você somos. Pode ver, um crente quando ele é exprimido, né? Quando ele apanha, né? Chega na igreja aqui, ele leva uma sacolejada, às vezes usa um líder, usa um pastor, usa alguém para dar um pega nele, uma peia, né, Dulce? Você leva peia, irmão, aqui é lugar de levar peia. Aí, levou peia, a peia, aí ele, chega, não quero mais, vou embora, sai desse lugar. Aí ele vem com a historinha pro pastor, meu tempo aqui já deu.
Não, para com esse demônio. Para com essa conversa fiada. Meu tempo aqui já deu. Não é que tu não aceita ser contrariado. Ainda tá mimadinho. Aí quando bate ou tá oco ou tá rachado. Tu tem que, quando apanha, você fala assim: não tem problema não, eu vou permanecer firme na presença do Senhor, porque eu sei quem me chamou, eu sei do meu chamado, eu sei o que Deus tem a ser realizado por mim, porque eu sei o que Ele fez em mim, e eu sei aquele que me escolheu. Eu estou firme na presença de Deus. A minha fé é uma fé inabalável. Não vai ser pancada de ninguém que vai me tirar da presença do Senhor. Eu não saio enquanto eu não receber a minha bênção. Ei, luta com o anjo. Guerreia e diga: tu não vai subir não, eu não vou sair daqui não, enquanto você não me abençoar, eu não vou deixar. Pode me bater, pode me bater, pode me tocar, pode fazer o que for, mas eu não arredo o pé da presença do Senhor. Eu não saio da presença, eu vou ficar firme na presença, aguardando o tempo de Deus, porque a palavra diz que as bênçãos do Senhor nos alcançará no tempo dele. Alamantoliai, lamantoliai. Ei! Só vai estar pronto quando bater em você e sentir o som claro, dizendo: o Senhor é meu Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu vou continuar firme seguindo a Jesus, porque eu sei quem me escolheu e quem me chamou. Irmão, mesmo tá quebrado, mesmo oco, mesmo rachado, Ele não vai desprezar. Ele não despreza. Agora é o seguinte: Ele reinicia o processo. Sabe aquele que bateu, apanhou, aí pegou dizendo assim: agora eu vou embora, não quero mais jogar. Sabe aqueles meninos buchudinhos, dono da bola de capotão? Aí ele vai jogar bola, aí os irmãos vêm no drible, dá uma rasteira, ele cai no chão e leva um gol. Aí ele levanta dizendo assim: a bola é minha, não vou brincar mais. Aqui não tem esse menino buchudinho não, né? Nem a menina buchudinha, né? Ai, porque a bola é tua, tem que ser do meu jeito. Tem que ser do meu jeito, se não for do meu jeito eu não brinco. Então sai e reinicia o processo nas mãos do oleiro. Eu não saio. Mas não sai mesmo. Pode continuar brincando, levei o rasteiro, caiu, não tem problema não. Vou esperar, porque o Senhor diz: o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. O Senhor levanta, o Senhor levanta, o Senhor restaura. O Senhor é o Deus que faz a obra. Não faz a obra pela metade. Não importa a forma como você está, mas não deixe a presença do Senhor. Não interrompa o ciclo da tua vida. Está sofrendo? Espera, porque em nome de Jesus Cristo está escrito: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aguarde a sua manhã, aguarde a manhã de Deus sobre a tua vida, para que você venha se alegrar na presença do Senhor. Não deixe repetir ciclo na minha vida e na tua vida, porque o Senhor quer te abençoar. Agora, escute, o remendo. Trincou um pedacinho? Sinto em dizer, ele não vai remendar. Porque se quebrou um biquinho, o vaso ficou imperfeito, ele não vai botar o bico com um super bonder. Ele não vai pegar um vasinho, um cimento e lixar, não. Ele fala assim: sinto muito, mas vou ter que quebrar de novo. Mas o bonito é melhor você ser quebrado por Deus e cair nas mãos do Senhor, porque Ele te refaz, do que você aceitar essa condição sua e abandonar os caminhos do Senhor. Por quê? Porque o meu valor, irmãos, o seu valor, escute, guarde isso. O nosso valor não está na forma que nós temos hoje. Deus não está preocupado com isso. Deus não está preocupado com o status social. Não está preocupado com
seu estilo, a sua posição. Não. O que importa não é isso, não é a forma que nós temos hoje. Mas o que importa é o quê? Nas mãos de quem está nos moldando. E aí eu termino fazendo uma pergunta. Quem e por quem você está sendo moldado? Pai, obrigado, meu Deus, pela noite de hoje. Obrigado pela tua presença. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. E que neste momento o Senhor dê, meu Pai, força para os teus filhos amados que aqui estão na noite de hoje. Que o Senhor renove, meu Deus, as nossas forças e faça cada um de nós aqui compreender e entender o processo pela qual estamos passando e enfrentando. Que o Senhor possa, meu Pai, guardar a cada um dos teus filhos amados, abençoando cada um dos teus filhos amados, meu Pai, para que nós possamos ter uma vida abundante com o Senhor, para que nós possamos viver uma vida plena com o Senhor, e que nós possamos esperar no Senhor com paciência, porque na hora certa o Senhor vai soprar a cada um dos teus filhos amados e vai honrar a cada um dos teus filhos amados, porque esta é a vontade do Deus Pai, abençoar o teu filho. E abençoe, meu Pai, cada lar, cada família na noite de hoje. Envia os teus anjos, meu Pai, aos nossos lares, guardando a nossa família, a nossa casa. É o que nós lhe pedimos na noite de hoje. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E todos digam. Acenda a luz aí, eu queria só que os irmãos dessem. Colocaram aqui, Cíntia, falaram visitante, mas a Cíntia não é visitante não. A Cíntia é da família. Hoje está conosco aqui a Cíntia e a Cássia, estão visitando a gente na noite de hoje. Tem mais alguém que está visitando hoje? Eu acho que não. Mas não é visitante não, né? A Cíntia já é mais do que da família. E eu queria... Como é que a igreja vai estar recebendo as nossas irmãs na noite de hoje? Não, peraí. Não, Cíntia, acho que foi a palavra foi melhor. Como é que a igreja vai receber as nossas irmãs na noite de hoje? O vaso reluzente hoje. Seja bem-vinda em nome de Jesus. E voltem sempre. A casa é do nosso Pai. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Que Deus abençoe a vida de todos que aqui estão. A hora se avançou um pouco, eu não me desculpo, porque Deus assim quis e falou. E você deixou de tomar um banho de chuva. Vamos aguardar. Amém? Pai nosso que estais no céu, santificado. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Estenda suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos, não só hoje nessa noite, mas para todo sempre. Toda a igreja diga: o culto está encerrado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia, Cristo vivo está, a morte foi vencida, o sepulcro desprezado. Jesus vive para sempre, Cristo vive, Ele vive, Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A maldição foi quebrada, do pecado estamos livres. Jesus ressuscitou, Cristo vive. Irmãos, quem não tomou ceia e quer participar da ceia do Senhor, venha aqui à frente, que o pastor ministro, pastor